Oi, oi. Bom dia, irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje é dia da eleição. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Sei que alguns não puderam estar, mas vim até de branco para simbolizar a paz. Que hoje seja um dia de paz entre todos nós e que Deus esteja com o nosso país. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 57. Lucas, capítulo 9, verso 57 ao 62. Essa mesma história se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, numa versão mais reduzida. Por isso a gente vai usar a versão de Lucas no dia de hoje. Vamos ler. Lucas capítulo 9, verso 57 em diante. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Mas o homem a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Como você se sentiria se um famoso, se um artista, se alguém muito conhecido convidasse você para trabalhar com ele? Como você se sentiria se uma pessoa muito famosa convidasse você pessoalmente para servir a ele, para trabalhar com ele? Eu, particularmente, ia me sentir bem lisonjeado, né? Ia me sentir muito bem, importante. E então, essa história aqui se trata mais ou menos disso. Alguém muito importante convidou essas pessoas para seguir, para trabalhar, para servir junto a ele. E eu queria observar com você, primeiramente, a primeira pessoa dessa história. O mestre da lei, ou o escriba, aqui no verso 57 diz: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Lucas não se ateu a quem era esse homem, mas no Evangelho de Mateus vai dizer que esse homem era um mestre da lei, era um escriba, era um homem que conhecia das Escrituras, era um homem que, desde sua infância, tinha familiaridade com a palavra de Deus. Então esse homem olha para Jesus e diz: Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o Senhor for para a direita, eu vou para a direita. Se eu for para o norte ou para o sul, eu estou junto com o Senhor. E então, a gente vê aqui o primeiro tipo de pessoa que decide seguir Jesus. Esse homem queria seguir Jesus pela motivação errada. E você pode estar se perguntando, por que esse homem disse: Jesus, eu estou contigo e não abro, para onde o Senhor for eu vou. E Jesus responde: sabe de uma coisa, mestre da lei? As raposas, elas têm as suas tocas. As aves têm os seus ninhos. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho nem onde encostar a minha cabeça. Esse texto me intrigou muito porque a pergunta do homem, na verdade a afirmação do homem, é que ele disse: não importa onde o Senhor esteja, eu vou estar com o Senhor. E aí Jesus responde que a raposa tem casa, que o passarinho tem casa,
mas ele não tem. Não é estranho? Talvez seja estranho para você porque não foi uma resposta muito direta que Jesus deu, mas Jesus tinha algo que nenhum homem podia ter. Jesus conhecia o coração daquele mestre da lei. E conhecendo o coração daquele escriba, Jesus ilustra a resposta dele com isso que você está vendo. Isso aqui foi tirado lá na fazenda de seu Mauro. Seu Mauro está aqui hoje? Seu Mauro, foi as bananas lá da sua terrinha, não foi? Foi não? O passarinho, ele arruma ninho, ele faz o ninho, faz a casa dele em lugares inusitados, né? Esse aqui fez num semáforo. Pegou lá no sinal vermelho e fez a casa dele. Então, até os pássaros têm onde repousar a sua cabeça. E Jesus diz, mas eu não tenho. Jesus queria chegar no coração daquele homem e, na verdade, o que ele quis dizer com essa afirmação é: talvez, escriba, a sua motivação em me seguir está errada. Talvez aquele homem queria uma compensação financeira, talvez aquele homem queria um lugar para morar, talvez aquele homem queria comer boas comidas seguindo Jesus. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, vai dizer: eu não vim para trazer isso para você. Talvez aquele homem estivesse buscando uma compensação material. Jesus vai dizer: não é isso que eu vim trazer. Jesus vai direto no coração daquele homem e vê que ele queria seguir Jesus não pela motivação certa, mas pela motivação errada. E eu queria refletir com você hoje. Qual o preço de seguir Jesus Cristo? Quanto custa para você seguir Jesus Cristo, o Filho de Deus? Talvez custe não morar numa mesma cidade a vida inteira. Talvez custe algumas amizades que você vai precisar deixar para depois. Talvez custe algum amor da sua vida. Talvez custe um preço muito alto. Mas Jesus disse que você precisa pagar o preço se você quiser segui-lo. Seguir Jesus é seguir um homem rejeitado. Jesus é rejeitado, Jesus foi rejeitado, Jesus continuará sendo rejeitado. E você vai seguir um homem que é rejeitado. Um homem que requer de você uma vida santa. Uma vida segundo os seus princípios. Jesus não veio dar uma casa, dar uma boa comida para esse escriba. Jesus veio para que ele pudesse enxergar que ele era o Filho de Deus, que ele precisava servir aos outros. Enquanto aquele homem queria ser servido por Jesus, Jesus disse: na verdade, você precisa me seguir e servir no reino de Deus. Então, esse homem, esse primeiro personagem da nossa história, ele queria seguir Jesus pela motivação errada. Segundo exemplo aqui, a partir do verso 59, diz: a outro discípulo, a outro homem, disse, Jesus chamou, disse: siga-me. Já pensou Jesus olhando para você nos seus olhos e dizendo: siga-me? Pessoalmente, esse homem teve essa oportunidade. Jesus olhou em seus olhos e disse: siga-me. E Jesus também, sendo o Filho de Deus, conhecendo todas as coisas, olhou para dentro do coração daquele homem. Mas o homem respondeu, verso 59, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui você pode estar pensando, poxa, o pai dele tinha acabado de morrer. É uma situação respeitosa você ir para o velório do seu pai, para o enterro do seu pai. É algo importante para você sepultar um familiar, né? E certamente Jesus não estava combatendo isso. O fato é que naquela época, quando uma pessoa morria, o primogênito da família,
precisava assumir essa responsabilidade. Então, muito provavelmente, esse homem estava dizendo: Jesus, eu sou o primogênito da minha casa. Eu sou o filho mais velho. E quando meu pai, que já deve estar perto de morrer, eu vou precisar sepultá-lo. E eu queria chamar sua atenção para a primeira frase desse texto que nós lemos hoje, no verso 57. O texto diz: quando andavam pelo caminho, um homem disse. Então esse homem, esse segundo personagem aqui, esse primogênito, ele estava pelo caminho onde Jesus estava passando. Jesus provavelmente estava indo em direção a Jerusalém com seus discípulos. E esse homem estava no caminho. Que informação importante é essa? É que o pai dele não estava doente, o pai dele não estava morto, coisa nenhuma. Se o pai dele tivesse morto, ele não estava no caminho. Ele estava no enterro do pai. Mas o fato dele estar pelo caminho, ouvindo Jesus, isso nos diz que o pai dele ainda iria morrer. Talvez o pai dele estivesse doente, isso pode ser um fato. Mas a questão aqui é que aquele homem estava dizendo: pai, quando meu pai morrer, eu vou precisar estar lá por ele. E quando esse dia acontecer, eu vou precisar assumir essa responsabilidade como filho mais velho. E só então, depois disso, eu vou poder seguir o Senhor. E naquela época, vocês devem lembrar do sepultamento de Jesus. Levava um tempo até o corpo ser embalsamado. Era derramado algumas ervas, alguns tipos de óleo no corpo da pessoa que morreu. Essa pessoa era enrolada num pano, colocado dentro de uma casa de pedra como essa, selada com uma pedra maior, talvez para inibir o mau cheiro. Depois de passado 1 ano desse corpo morto, o primogênito precisava abrir essa pedra, entrar dentro dessa pedra que foi cavada, pegar os ossos que restaram, colocar numa caixa de pedra, num ossário, e então o primogênito estava livre. Imagine quanto tempo aquele homem ia precisar para, primeiro, esperar o pai dele morrer, e depois esperar 1 ano até que a alçada do seu pai estivesse pronta para que ele pudesse honrar todo o compromisso de um primogênito. Então Jesus olhou para tudo isso e disse: não posso esperar. Jesus olhou para ele e disse: siga-me, hoje, agora. Jesus não podia esperar, e aquele homem podia morrer até antes do pai dele. Podia estar esperando o pai dele falecer e ele podia morrer antes. Jesus disse: eu não tenho tempo para isso. Se quiser me seguir, me siga hoje, do jeito que você está. Então, o homem dá essa proposta para Jesus e diz: deixa eu ir sepultar meu pai primeiro. E a resposta de Jesus é muito forte. Jesus vai dizer, no verso 60, homem, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Jesus faz um trocadilho aqui. Jesus diz: deixe que os mortos espiritualmente sepultem os mortos fisicamente. Jesus queria que aquele homem tivesse vida. Jesus queria que aquele homem tivesse vida eterna. Jesus não queria que aquele homem fosse um morto espiritualmente. E ele diz: você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Era isso que Jesus queria para aquele homem. Que naquele exato momento ele deixasse tudo, seguisse Jesus, que ele fosse e proclamasse o reino de Deus. E então nós vamos para o terceiro personagem dessa história. O terceiro personagem, no verso 61 e 62, queria seguir Jesus, mas ele tinha a noção do tempo errada. O primeiro tinha a motivação errada. O segundo tinha uma prioridade errada. E o terceiro tinha uma noção do tempo errada. Versos 61 e 62 diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me de minha família.
Certamente Jesus não estava dizendo: abandone sua família, deixe sua família para lá. Nós vemos que Pedro precisou deixar sua esposa, precisou deixar sua sogra, mas ele foi e seguiu Jesus. Não deixou de amar sua família, mas Pedro entendeu que a prioridade era o Filho de Deus. Vocês bem sabem que Jesus disse em outro texto que aquele que ama o seu pai, a sua mãe ou qualquer um de sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Nós precisamos diariamente carregar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Diariamente. E se você olhar esses pequenos versículos que nós lemos hoje, você vai ver que tem uma palavra que se repete muito aqui. Mas, porém, mas. E eu lembro que eu levei muita sandalhada da minha mãe. Quando toda vez que ela me pedia para eu fazer alguma coisa, eu dizia a famosa frase: peraí. Cada peraí que eu dizia para minha mãe, eu levava uma sandalhada. Isso, de certa forma, me traumatizou e eu não queria dizer mais peraí. Eu inventava outra coisa. Eu dizia, já vou, mas eu também apanhava. O fato é que Jesus está preocupado com esse nosso peraí. Jesus está preocupado com esse já vou. Jesus quer você hoje. Jesus quer você agora. Do jeito que você está. Muitas pessoas falam, mas eu preciso conhecer mais Jesus. Eu não conheço ele muito bem. Quando eu conhecer Jesus melhor, eu vou segui-lo. Talvez esses personagens estivessem com Jesus pela primeira vez. E Jesus disse, siga-me. Do jeito que você está aí. Seu pai talvez esteja doente. Talvez a sua família precise de você. Talvez você tenha uma certa posição com os mestres da lei. Mas eu quero você. Eu escolho você. Venha e me siga. Venha proclamar a salvação. E talvez aquele homem que ia sepultar o seu pai, talvez ele tivesse uma boa intenção, né, de sepultar o seu pai. Mas ainda que seja uma boa intenção sepultar os mortos, a melhor intenção da vida é oferecer aos mortos uma nova vida. Melhor que sepultar um morto é oferecer a um morto a ressurreição. E era isso que Jesus estava fazendo. Então, queria encerrar essa mensagem ilustrando algumas desculpas que nós ouvimos e às vezes nós somos essas pessoas. Não sei se você consegue ler bem, mas muitas pessoas dizem, eu sou jovem demais para pensar em Deus. Sou muito jovem, talvez lá na frente eu siga Jesus. Talvez eu estou curtindo demais para pensar em Deus. Minha vida está muito boa agora e eu não quero abrir mão disso para seguir Jesus. Talvez depois. Espera aí, Jesus. Talvez eu estou feliz demais para pensar em Deus. Minha vida está muito boa para pensar em Deus agora. Se está boa, não tem para que mexer. E aí você diz, espera aí, Jesus. Talvez você está ocupado demais para pensar em Deus. Agora eu tenho algumas coisas mais importantes para resolver, Senhor. Depois eu vou. E nós sabemos qual foi a resposta de Jesus Cristo diante disso. Talvez você esteja dizendo, estou cansado demais para seguir Jesus. Espera aí, Jesus, depois eu vou. E talvez algum dia pode ser tarde demais para pensar em Deus. Pense nisso. Jesus quer você hoje. Jesus lhe amou primeiro. Jesus conhecia o coração desses homens. 3 pessoas diferentes que tinham motivações diferentes para seguir Jesus. E ainda assim Jesus disse, siga-me. Eu tenho o melhor para você.
Se você se sente cansado demais, Jesus pode lhe dar alívio. Se você se sente ocupado demais, Jesus pode lhe ajudar com isso. Se você se sente feliz demais, sua vida está muito boa, sua vida pode ser melhor. Se sua vida está difícil demais, Jesus está dizendo, eu posso carregar o fardo junto com você. Que diariamente a gente possa seguir Jesus, carregar a nossa cruz e decidir segui-lo. Quantas coisas nós temos deixado para trás para seguir Jesus Cristo? Ele requer isso de nós, que a gente deixe muitas coisas de lado, que o nosso foco seja segui-lo. E o seu caminho é bom, o seu caminho é perfeito, o seu caminho é agradável. Ainda quando as dificuldades vêm, Jesus diz, eu sou suficiente. Vamos orar? Pai querido, nosso Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio de podermos estar aqui. E nós só estamos aqui, Pai, por sua causa. O Senhor é a razão da nossa vida. Quando nós não tínhamos esperança alguma, o Senhor vem e nos dá a esperança de vida eterna. Ainda quando nós ousamos em colocar outras coisas em prioridade na nossa vida, o Senhor nos lembra que o Senhor deve ficar em primeiro lugar. E que diariamente a nossa luta seja colocar Jesus Cristo, o nosso Salvador, em primeiro lugar de nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê forças, que a nossa vontade seja essa, de olhar para Ti e querer ser igual ao Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por essa família que está aqui, por essa família que Te ama e que quer Te seguir verdadeiramente. E é em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem rendemos glória, graças e tudo o que há de bom. Amém.